versículo 1 até o 4. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia. Então é só você virar a página ali, as primeiras, você vai conseguir encontrar Gênesis, aleluia? Então Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença neste local. Nós te agradecemos, Pai, pela tua graça. Nós te agradecemos pelo teu poder, Pai, que se move em nossas vidas, nos transformando, nos curando. Nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, eficaz, a tua palavra que gera transformações em nosso ser. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus que nessa manhã a tua palavra entre em cada coração e possa, Senhor, dar muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor, amado Espírito Santo, possa me usar para falar a tua vontade, para trazer os ensinamentos do coração do Pai, em o nome de Jesus, que dos meus lábios saiam as palavras do Senhor, que saiam vida, saiam graça, saiam, Senhor, do teu amor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, em Gênesis 12 nós conhecemos a história de Abraão. Na verdade não só em Gênesis 12, mas a partir do Gênesis 11 começa a contar um pouco da história da família de Abraão. E nós sabemos que Abraão é um dos personagens bíblicos mais conhecidos no mundo. É difícil uma pessoa ainda que não ouviu falar de Abraão. É difícil encontrar uma pessoa que você fala: você já conhece Abraão? Eles falam: não, conheço Abraão. Que todos conhecem a história, um pouquinho da história de Abraão. E nós, nessa jornada de Abraão, Deus nos ensina grandes coisas, coisas preciosas. Nós começamos a olhar a história de Abraão e nos sentimos desafiados, nos sentimos até alegres, falando: nossa, que legal tudo isso está acontecendo. E tantos ensinamentos que Deus nos traz através dessa história, deste homem. Mas dentre tantos ensinamentos, nós levaríamos dias, cultos, para falar sobre os ensinamentos que o Senhor nos traz através da vida de Abraão. Eu quero falar algumas coisas que o Senhor me ensinou no princípio da caminhada de Abraão, no comecinho da jornada. O que o Senhor me ensinou no começo da jornada, Ele quer ensinar aos irmãos. Talvez você já saiba, mas eu quero transmitir, talvez fortalecer o que o Senhor já tem ensinado aos irmãos. A primeira coisa que eu aprendo com Abraão no começo da jornada dele é que Abraão, ele se moveu mediante a palavra de Deus. Abraão era um homem que ele se lançava na palavra do Senhor. Abraão era um homem que ele andava sobre a palavra do Senhor. E nós vemos que o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, diz a palavra, que pegou essa palavra do Senhor e começou a se mover por essa palavra. Ele começou a caminhar por essa palavra e saiu da sua terra, saiu da sua parentela e começou a se mover pela palavra do Senhor. Então Abraão, ele se movia pela palavra. E nós vemos muitas vezes a história de Abraão e nós pensamos: nossa, que legal, Abraão deixou os parentes, deixou a terra e começou a se mover pela palavra. Mas não apenas Abraão deixou os parentes, não apenas Abraão deixou a sua terra. Se nós começarmos a olhar a história de Abraão, nós vemos que Abraão, ele tinha sonhos naquela terra. Ele tinha já projetos onde ele estava morando. Ele estava estabelecido em Harã. Ele estava bem.
E de repente Deus chega para Abraão e fala: ó, sai da tua terra, abra mão dos seus sonhos, deixe os seus projetos, e agora vem caminhar comigo, vem andar comigo. E Abraão, ele olha e fala: então eu estou abrindo mão dos meus sonhos, eu estou abrindo mão dos meus projetos, e eu vou viver os sonhos de Deus. Que o Senhor estava falando para Abraão: Abraão, eu tenho coisas maiores para a sua vida, eu tenho coisas melhores para a sua família, eu tenho coisas grandiosas para fazer através de você, e não é nessa terra, é em outra. Abraão falou: então, Senhor, eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver os seus projetos. E ele começa então a se mover no sonho de Deus, e começa a se mover para o destino que Deus tinha para ele, e começa a caminhar. Glória a Deus, queridos, por isso. Glória a Deus. E nós vemos isso, e que eu aprendo com isso? Que nós precisamos, queridos, aprender a nos mover na palavra. Nós precisamos aprender a caminhar debaixo da palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a começar a andar pela palavra do Senhor. Se o Senhor fala algo para nós, nós precisamos agarrar aquilo que o Senhor falou e começar a se mover para o nosso destino, se mover para o nosso propósito. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e o Senhor libera a palavra sobre nós, e o Senhor fala: filho, vai. Você agarra essa palavra e começa a caminhar, que o Senhor é contigo. Então nós precisamos nos mover pela palavra, e para nos mover pela palavra é necessário abrir mão de muitas coisas. Para nos mover pela palavra, nós precisamos nos desprender daquilo que nos está prendendo. Abraão tinha coisas para aprender, ele falou: não, eu vou para onde o Senhor está me mandando, eu vou andar pela palavra, eu vou me mover pela palavra, e nada vai me prender. E eu vou avançar nessa palavra, e eu vou chegar no propósito, no destino que o Senhor liberou para a minha vida e minha família. E Abraão começou a caminhar nisso, e muitas vezes Deus está liberando palavras sobre as nossas vidas, e nós estamos presos a muitas coisas. Nós começamos a pensar: mas, será que vou ter que deixar meu sonho? Mas eu tenho um projeto estabelecido, eu estou tão bem, agora que eu estou bem, o Senhor pede para me sair. Querido, se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, se Deus fala para você sair, você tem que sair. Se Deus fala: se mova, você se move. Você quer viver o melhor de Deus? Obedeça a palavra do Senhor e se mova pela palavra. Não deixe nada te prender. E muitas vezes nós nos prendemos ao nosso conforto, nos prendemos ao nosso comodismo. Tá bom de estar, né, queridos? Tá gostoso? Tá bom apenas, muitas vezes, ficar no banco. Mas o Senhor nos desafia: sai do banco, vai fazer alguma coisa. Daí a gente fala: não, mas está tão gostoso, esse banco é tão gostoso. É meu, Senhor. Todo domingo eu sento nesse lugar, é meu já. É propriedade exclusiva. E nós falamos: mas tem que sair do banco? Tem, queridos. Você precisa se mover em Deus, se mover na palavra. O Senhor liberou algo sobre você, e você precisa começar a caminhar nisso que o Senhor liberou sobre a sua vida. Amém? Amém. E nós vemos então que nós não podemos nos prender a nada, porque senão nós vamos ficar estagnados, parados, e não vamos conseguir nos mover e crescer em Deus. Nós vemos que uma pessoa, um exemplo clássico de uma pessoa que se prendeu, uma pessoa que não avançou, uma pessoa que ficou presa aos seus sonhos, aos seus projetos, é a mulher de Ló, que é o carinha que serou aqui com Abraão. A mulher de Ló, Jesus fala bem assim, Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus está falando? Ele está falando, lembra dela, preste atenção qual foi a história dela, preste atenção como acabou a história dessa mulher. É isso que Jesus está falando para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Comece a prestar atenção na mulher de Ló. E nós vemos em Gênesis 19:26 que diz o quê? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que ela fez? Deus falou para a família de Ló: saia de Sodoma, saia dessa terra, saia,
e eu vou dar livramento para a sua família. E de repente eles começaram a sair, obedecendo e se movendo pela palavra. Mas no decorrer da caminhada, ela começou a o quê? Olhar para trás e falar, não, mas Sodoma era tão gostoso, Sodoma estava tão bom. E de repente ela virou uma estátua de sal, porque não se moveu pela palavra, não caminhou pela palavra e começou a olhar para trás. Queridos, nós não somos daqueles que retrocedemos, nós vamos avante, caminhamos em frente, porque se o Senhor liberou uma palavra sobre as nossas vidas, nós não vamos desistir, nós vamos caminhar pela essa palavra e vamos chegar no propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém. Por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eu esqueci de tudo aquilo, porque Deus tem coisas maiores na minha frente, Deus tem coisas melhores na minha frente, Deus tem coisas gloriosas e grandiosas à minha frente. Então eu vou olhar para frente, vou avançar na palavra e vou viver em Deus. Amém? Estão assustados, mas é para animar os irmãos. Um exemplo de uma pessoa que andou pela palavra fora Abraão, Pedro. Fala, nossa, Pedro andou pela palavra. Pedro foi um homem que se movia pela palavra. Eu quero ler para os irmãos, Mateus 14, versículo 28 e 29, diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir, libere uma palavra, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus falando, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que Pedro fez? Pedro falou, Senhor, libera uma palavra, manda-me ir, libera uma palavra. E Jesus falou, então eu vou liberar, vem. E Pedro, ele não andou apenas sobre as águas, ele andou sobre a palavra do Senhor. O Senhor liberou uma palavra, vem. Ele falou, vou caminhar nessa palavra e vou andar sobre as águas. Então ele começou a andar sobre a palavra do Senhor. Enquanto ele permaneceu andando pela palavra, ele continuou andando sobre as águas. Você quer andar sobre as águas, queridos? Se mova na palavra, ande na palavra, caminhe na palavra. E para nós nos movermos pela palavra, é necessário ter confiança total. Porque se Pedro, na hora que o Senhor falou, vem, ele falasse já no começo, será que eu afundo? Ele já ia começar afundando. Mas ele creu, ele confiou na palavra. E ele começou a caminhar. A partir do momento que ele deu uma duvidadinha, ele deu uma afundada. Mas enquanto ele estava crendo na palavra liberada, enquanto ele estava andando com total confiança no vem do Senhor, ele continuou andando sobre as águas. Então, para nós andar sobre as águas, para nós nos mover pela palavra, para nós vivermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos confiar nele totalmente, sem nenhuma dúvida. Se ele falou para você que vai abrir o mar da sua vida, ele vai abrir o mar. Confie nessa palavra, caminhe nessa palavra e viva essa palavra na sua vida. Amém. Mas é necessário confiança, porque muitas vezes o Senhor já tem nos falado. Tem aqui tanta coisa que o Senhor nos fala, e nós duvidamos e muitas vezes não obedecemos e não caminhamos nessa palavra. E não caminhamos na palavra que o próprio Senhor muitas vezes libera através dos seus profetas. Ou muitas vezes falando com você pessoalmente. O Senhor chega para você e fala, filho, está na hora de você amadurecer. Está na hora de você confiar em mim. E caminhar, se mover. E nós ficamos muitas vezes, não, mas será? Se mova, querido. O reino de Deus é um reino em movimento. Não é onde fica a água parada, é a água fluindo todo o tempo. E nós somos o povo de Deus, precisamos fluir, precisamos nos mover. O Espírito não para de se mover. O Espírito está andando, o Espírito está se movendo, o Espírito está operando, o Espírito está curando, transformando, libertando. E muitas vezes nós estamos parados. Enquanto o Senhor fala, se move, eu quero mover em tua vida, mas você precisa se mover. Então é necessário confiança total.
Nós vemos em Salmo 130, versículo 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. João 4, do 49 a 51 diz assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Jesus falou para ele: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Jesus liberou uma palavra sobre aquele homem. Ele estava ali pedindo pelo seu filho, e Jesus falou: pode ir, o teu filho vai continuar vivo. Ele não duvidou, diz que ele confiou na palavra liberada e começou a caminhar e voltar para casa, crendo com todo o coração que o filho dele ia continuar vivo e bem. E quando ele estava indo a caminho, os servos desse homem vieram a ele e falaram: teu filho está vivo. Porque, queridos, ele se moveu pela palavra de Jesus. Jesus liberou a palavra, ele agarrou essa palavra e caminhou nessa palavra, e houve um milagre na vida deste homem. Você quer ver milagres na sua vida? Agarre essa palavra do Senhor, se mova na palavra do Senhor, confie na palavra do Senhor, que os milagres acontecerão na sua vida, na sua casa, na sua família, onde você for. Glória a Deus. Eu quero ler, é uma história linda que eu amo. Deixa eu achar aqui. Pronto, Mateus 8, do versículo 5 ao 8 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um cinturão implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem. Meu servo faz isso, e ele faz. Se nós continuarmos a história, este moço foi curado. O centurião chegou para Jesus: não precisa ir, é só você liberar uma palavra, eu caminho nessa palavra, eu sei que ele vai ser curado. É só o Senhor liberar uma palavra, e eu sei que haverá transformação. Então Jesus falou: vai, vai. E ele foi crendo. E de repente, quando chegou, o que aconteceu? O servo dele estava curado. Porque, queridos, é uma palavra que o Senhor libera sobre a nossa história, uma palavra que o Senhor libera sobre o nosso destino, uma palavra que o Senhor libera sobre o nosso propósito. Tudo muda em nossa vida. A nossa casa muda. Os nossos filhos, que eu não tenho, mas vou ter, então eu já estou profetizando. Os nossos filhos serão transformados. Amém. A nossa vida é transformada. Mas muitas vezes nós queremos várias palavras, mas o Senhor já liberou uma. Caminhe na palavra que o Senhor já liberou. Não adianta você querer uma segunda palavra se nem na primeira você obedeceu. O Senhor não vai liberar outra palavra enquanto você não obedecer a primeira. Muitas pessoas querem várias palavras, o Senhor não vai falar mais nada com você enquanto você não obedeceu o que Ele já falou. Abraão, se ele não tivesse saído da sua terra, da sua parentela, o Senhor não ia falar mais nada com ele enquanto ele não saísse. Depois que ele saiu, continuou uma nova etapa. Eu vou entrar daqui a pouco nisso. Mas ele obedeceu a primeira palavra. Muitas vezes nós queremos uma segunda, uma terceira, uma quarta palavra, sendo que o Senhor falou: dá o primeiro passo. E nós ali: mas será, Senhor, enquanto você não decidir, não vem palavra sobre você. Quantas pessoas têm promessas e não caminham nas palavras do Senhor? Estão esperando o quê? Morrer? Que fala aquele ditado, queridos, não se engane. Aquele, como se fala, aquele jargão cristão, alguma coisa assim, que fala assim: enquanto você tiver promessa, você não morre. Fala para o povo de Israel que morreu no deserto. Morreu todo mundo.
porque não caminharam pela palavra, não se moveram pela palavra, não viveram a promessa. Se liga! Muitas vezes nós pensamos que somos invencíveis, que se eu tenho uma palavra, passa o que passar eu vou viver. Não, que nós temos que dar os passos para viver a promessa. O povo de Israel precisou sair do Egito e caminhar no deserto. Para viver a promessa, é necessário caminhar, confiar na palavra, se mover na palavra. Amém? Porque quem tem uma palavra tem tudo. Só precisa de uma palavra. Recursos. O resto é resto. Mas se você tem uma palavra, você tem tudo. Porque se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele vai trazer os recursos. Se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele vai trazer o que é necessário para você viver essa palavra. Então, se você tem uma palavra de Deus, querido, você tem tudo. Não precisa de mais nada. Só a palavra. O Senhor liberou, vai acontecer. Você agarra essa palavra, eu tenho tudo. Aleluia. Porque vai acontecer se eu caminhar na obediência ao Senhor. E nós vemos que pode soprar os ventos, podem vir as tempestades, pode mudar tudo. Mas se o Senhor liberou uma palavra sobre as nossas vidas, se eu me movo nessa palavra, eu vou passar pelos ventos, eu vou caminhar na tempestade, e eu vou chegar no destino que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu vou chegar na outra margem. Quantas vezes Jesus chegou para os discípulos, vamos para a outra margem? E Ele não foi junto, liberou só a palavra. E eles foram, tempestade de um lado, vento do outro. Querido, se o barco afunda, eles continuam. Eles vão chegar de todo jeito do outro lado, porque eles estão se movendo pela palavra, eles estão caminhando pela palavra. Então pode o barco afundar, eu vou chegar do outro lado, porque Deus está comigo. E nós vemos isso em Paulo, Atos 27, do 22 ao 25, diz assim: quando Paulo foi preso e foi caminhando para Roma, uma viagem até Roma, mas agora vos ademoestos, a que tenhais bom ânimo. Ele falando para a tribulação e para os soldados. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo dizendo, liberando uma palavra: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo falou, eu creio, o Senhor me liberou uma palavra nessa noite, que vocês não vão morrer. Nós vamos chegar em Roma, eu vou chegar em Roma de todo jeito. Há uma palavra sobre a minha vida. E Deus, se Deus falou que eu vou chegar em Roma, o barco afunda, pode acontecer o que for, eu vou chegar em Roma. Então não se preocupe, vocês estão juntos comigo no barco, então vocês vão sobreviver. E Paulo afunda, chega em Malta, é picado por uma serpente, já fica esperando, ele vai morrer. Esse vai morrer. É um pecador, isso daí deve ter feito alguma coisa, porque imagine, ele se livrou do naufrágio. Agora chega aqui, está no quentinho, é picado com uma víbora, vai morrer, pecador. De repente ficaram esperando ali, ó, para fazer ali o enterro, né? E não aconteceu nada, queridos, porque Paulo tinha uma palavra, que ele ia chegar em Roma. Então pode picar víbora, pode vir o que for, o inimigo se levanta, você vai chegar no destino que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Se mova na palavra, ande na palavra, porque você vai chegar no destino. Amém? 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você está andando pela palavra, vai caindo 1000 de um lado, 10.000 do outro, e você vai permanecendo no Senhor. Vai avante. Se você está se movendo pela palavra, você pode passar por rios e eles não te submergirão. Você pode passar pelo fogo, que ele não queimará e nem arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Porque se você se move na palavra, pode vir fogo, pode vir tempestade, pode se levantar o mar. Eu caminho na palavra, eu vou chegar no destino que o Senhor estabeleceu para a minha vida, para a minha casa. Amém, queridos? Então com fé agora. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo com o princípio da jornada de Abraão é que Deus é um Deus de processos. O que significa isso?
Nós vemos que quando Abraão ele saiu da tua terra, o primeiro processo, obedeceu o primeiro passo. Ele obedeceu o primeiro passo e começou a seguir para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele. Mas no decorrer, que ele obedeceu a voz do Senhor e começou a se mover na palavra, Deus na vida de Abraão, se nós formos lendo a jornada dele, Deus foi revelando os processos passo a passo. Deus é um Deus de processos. Não adianta nós queremos muitas vezes pegar algum atalho, fugir do processo. Não adianta, queridos, pegar um atalho para a promessa. Você não vai desfrutar da promessa. Tem pessoa querendo pegar atalho para a promessa. Tem pessoa querendo pegar atalho para viver o propósito. Tem pessoa querendo pegar atalho porque nos processos Deus vai nos moldando. Nos processos Deus vai nos capacitando. Há uma promessa aqui estabelecida. Mas se eu for com a maturidade que eu tenho hoje, viver a promessa que o Senhor liberou para o meu destino, para o meu futuro, eu não vou desfrutar dessa promessa. Eu não vou ter a maturidade suficiente, não vou ter o crescimento que o Senhor deseja para mim viver essa promessa. Então o processo vai me levando a uma maturidade. O processo vai me levando a um amadurecimento em Deus, para que eu possa viver a promessa que o Senhor liberou sobre a minha vida. Então, queridos, nos processos Deus nos capacita. Nos processos Deus nos molda. Nos processos, nós vemos que Abraão foi caminhando e no processo ele foi sendo moldado. Ele nem sempre foi o pai da fé. Ele não saiu de ali de Arã sendo o pai da fé. Eu obedeci uma palavra, sou pai da fé. Olha, Senhor, eu obedeci uma, pelo menos sou merecer pai da fé. Não, queridos, foi pela vida dele, os processos que ele passou, levou ele a ser o pai da fé. Os processos que ele passou, levou ele a ser amigo de Deus. Foi os processos da vida dele que levou ele ao destino que Deus tinha estabelecido para ele, sua família e sua casa. É os processos. Então não fuja dos processos. Não interrompa um processo de Deus na sua vida. Você está passando por uma tribulação? Se é de Deus, querido, continua. Porque nessa tribulação, nessa prova, Deus está te capacitando, Deus está te forjando, e Deus está melhorando o seu caráter, Deus está te preparando para um futuro extraordinário. Aleluia. Amém? Amém. Então nós precisamos ver os processos de Deus em nossas vidas. É passo a passo. Eu dou um passo e Deus fala, agora filho, o próximo passo é esse. Deus, você vai. Por isso que eu estou falando, queridos, não adianta nós queremos que o Senhor nos mostre o segundo passo, nós não estamos dando o primeiro. Moisés, quando chega lá diante de um mar vermelho, farol de um lado, montanha do outro, floresta sei lá do outro lado, você tem que ir um beco sem saída. E ele falou, Senhor, e agora? Qual que é o próximo processo? A gente já obedeceu o primeiro, que foi sair do Egito, qual que será o próximo? O Senhor falou, agora o próximo vai pisar na água, vai colocar ali o cajadinho e as águas vão se abrir. Mas a água não se abriu um pouquinho antes dele pisar. Ele precisou pisar para a água se abrir. E muitas vezes nós queremos ver um sinal. Nós queremos ver, será que é do Senhor? Então a água tem que estar um pouquinho aberta. Só um pouquinho, Senhor, não é todo mar, só um pouquinho, eu sei que eu piso, eu sei que vai acontecer. Mas não, querido, ele precisou pisar na água, obedecer o processo, o mar se abriu e eles caminharam sobre as águas. E depois Deus foi revelando outros processos. Então, queridos, viva o processo de Deus na sua vida. Obedeça, dê o passo que precisa. Não sei qual passo tem que dar, mas Deus sabe, o Espírito está ministrando ao seu coração o passo que é necessário você dar para viver o seu destino em Deus. Amém? Vou adiantar. O que mais eu aprendo? Eu vou falar de José, mas José, todo mundo sabe os processos que José passou. Cadeia, foi lá para o Potifar, estava tudo bem. Daí ele falou, agora eu estou bem. Depois ele foi para a cadeia. Tudo isso para quê, queridos? Todos esses processos. Para ele se tornar o governador do... Mas ele precisou passar pelos processos. Primeiro, ele foi aprender a administrar muito bem na casa de Potifar. Depois o Senhor falou, agora você já sabe administrar recursos abundantes. Porque sobra na casa de Potifar, agora você vai aprender na escassez. Com pouco. E é maravilhoso, porque ele tinha que administrar o tempo de fartura e o tempo de escalar a revelação de Deus. Aleluia, vem agora. É fresca. Ele precisava administrar tanto a abundância como a escassez.
Então Deus falou, agora você vai aprender a administrar abundância. Foi lá na casa de Potifar. Disse, Senhor, agora você vai aprender a administrar escassez, vai para a cadeia. Próximo processo. E ele viveu o próximo processo. De repente, desses processos, ele se tornou governador do Egito. Mas se ele quisesse ele dar um atalhinho, queridos, talvez fosse um segurança, alguma coisa assim. Mas não o governador do Egito. Então, se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, viva os processos de Deus para você. Amém? A terceira coisa que eu aprendo, é só 4 coisas, tá, queridos? Não se preocupe. A terceira coisa que eu aprendo, que Deus é um Deus de planos coletivos. Deus não é um Deus individualista, tanto que Ele é trindade, 3 em 1, porque Ele não é individual. Deus, Ele tem planos coletivos e não individuais. Todo o propósito que Deus faz na sua vida, aparentemente pode ser individual, mas é visando um coletivo, visando mais pessoas. Nós vemos que Abraão, Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, por uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então Deus pega um homem, uma família e fala, tem um plano na vida de vocês. E não é apenas para vocês serem abençoados, mas vocês vão abençoar todas as famílias da terra. Um plano coletivo. Até Deus nos coloca em posições onde Ele vai nos abençoar muito. Mas Ele quer que nós venhamos liberar bênçãos para outras vidas. Tudo que Deus coloca nas nossas vidas não é apenas para nós, é para compartilharmos com outras pessoas. A posição que Deus vai te colocar, governador do Egito, José. Deus colocou ele como governador do Egito, porque José era o cara. Pode ser, ele era muito bom no que fazia. Aprendeu alguns processos. Mas ele tinha um plano para José. José, você vai estar aí, porque a tua família depende de você e todas as nações virão para comer. Então Deus levantou um homem para abençoar outras pessoas. Quando Deus te levanta, queridos, é para você abençoar outras pessoas, é para você compartilhar o que Deus tem te dado, é para você, sabe, passar um pouquinho do que você tem para outras pessoas. Não é tudo teu, Deus te deu e Deus fala para você dar para quem Ele mandar. Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou fazer de ti um grande homem, mas não pense que termine em você, você vai ter que abençoar todas as famílias da terra. Vai ser uma bênção para todas as famílias. Então Deus, Ele só te coloca num lugar onde você entenda que mais pessoas dependem de você. A sua família, seus amigos, seus colegas, as pessoas ali na rua. E é tão interessante que através da obediência, ó a responsabilidade que há sobre nós. Deus chega para Abraão, através da tua obediência, Abraão, através de você se mover pela palavra, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua posição. Querido, será que não tem pessoa passando fome porque nós não estamos nos posicionando? Será que não tem pessoas necessitadas porque nós não estamos nos posicionando no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas? Será que o Senhor já não tem falado para você, ó, esse projeto vai? E você precisa de mais coisas. Se o Senhor falou, esse é o projeto, caminhe, comece a dar os primeiros passos e Deus vai revelando o processo e vai te capacitando. Mas queridos, o sonho que Deus colocou no seu coração, o projeto que Deus colocou no seu coração é para você abençoar muitas pessoas. E tem pessoas dependendo de você, tem pessoas precisando que você obedeça essa palavra. Não, mas é sério, isso é? Não foi isso que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, através da tua obediência eu estou abençoando outras pessoas. Então, queridos, talvez tem pessoas passando necessidade, porque nós não estamos obedecendo o que o Senhor falou conosco. Pense nisso, hashtag, amém? Hashtag, pense nisso, partiu. Partiu para o último ponto. O que eu aprendo com essa história, com o princípio da jornada, que nunca, de forma alguma, eu devo levar Ló. De forma alguma, Ló tem que estar na caminhada. De jeito nenhum. É isso que eu aprendo.
Porque nós vemos que Ló se tornou uma pedra de tropeço na vida de Abraão. Nós vemos que Ló se tornou um problema na caminhada de Abraão. A jornada não era para Ló. A jornada era para Abraão e sua família. Ló não fazia parte do pacote porque... Será que Abraão não entendeu o que é parente? Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela, vai. E ele pega o sobrinho e quer levar. Não sei se Ló era sobrinho, agora esqueci. Mas enfim, levou. É sobrinho? Amém, glória a Deus. Então pegou o sobrinho e falou, vamos lá, eu te levo. A jornada vai ser tão linda que eu quero compartilhar com vocês. Existem jornadas, queridos, que não adianta você compartilhar com ninguém, é tua. Não adianta, mas ele vai me fortalecer estando junto. É tua jornada, o processo é teu e não do outro. Amém? Então, ele levou Ló e se tornou um problema. Quantas vezes nós criamos problemas em nossas vidas? E nós falamos, Deus, que problemas são esses? E Deus fala, é Ló. Você criou esse problema. Agora, abra a mão dele. E nós criamos problemas, e mais problemas, e mais. Existem circunstâncias que Deus gera em nossas vidas para amadurecimento. Existem outras que nós geramos em nossas vidas, porque somos teimosos. Então, você tem que ter um discernimento. O que você está passando é teimosia ou vontade de Deus? Nós falamos em línguas agora, tão poderoso com essa palavra. É uma revelação para você. Você está se colocando no deserto que Deus não mandou você entrar? Talvez já é o tempo de você viver Canaã. E você está no deserto lá. Você fala, até quando você vai gostar desse deserto, filho? Até quando você vai ficar criando problema para você? E até quando você vai ser infeliz? Porque Deus, queridos, Ele quer dar alegria aos nossos corações, não infelicidade. Eu passo pela prova, me movendo pela palavra, mas a alegria continua no meu coração. Então Ló se tornou um problema na vida de Abraão. Ele começou a carregar um fardo que não era para ser carregado na caminhada. Quanto fardo você está carregando no teu destino? Quantos fardos você está carregando no propósito de Deus? No processo que Deus tem para a sua vida e não é para você carregar? E você quer abraçar o mundo. Você quer levar todo mundo nos seus braços. E Deus fala, não é para levar essas pessoas, é você e sua família. Mais para frente, através do processo, vai abençoar muitas famílias. Mas o princípio é vocês. Você está entendendo o que eu estou falando? Então ele foi, e muitas vezes Ló não é apenas carregar fardo, é carregar sentimentos que não é para fazer parte das nossas vidas. Pode ser um ódio, uma falta de perdão, amargura que não faz parte do processo. Ódio não faz parte do processo. Amargura não faz parte da tua caminhada. Egoísmo não faz parte da tua caminhada. Avareza, nem pensar, faz parte da sua caminhada. E você está agarrado a esses sentimentos. E Deus fala, abra a mão de Ló. Perdoe. Seja generoso. Aprenda. Se mova. Eu estou encerrando. Ló é incrível. O nome Ló no hebraico é Lot, que significa véu. Então o que Abraão estava levando? Estava levando o véu. É tão incrível isso que Ló serve para muitas coisas, para muito entendimento. Ló era um véu na vida de Abraão. Ele estava tampando a visão de Abraão. Deus falou, está aqui teu destino. E Abraão não conseguia enxergar Canaã, porque estava com o véu com ele. E ele estava andando em Canaã, estava pisando em Canaã, estava na promessa. E Deus não falou para ele que estava em Canaã, enquanto ele não abriu mão de Ló. O véu estava nele. A visão estava limitada. Quantas pessoas estão na sua vida? Quanto véu há na sua vida limitando a tua visão, limitando a sua vida, para você não chegar no destino que Deus estabeleceu para você? Há muito véu, querido, muito Ló. O véu pode ser egoísmo. Nós podemos agora começar a citar nomes para o véu.
incredulidade, não crê no que o Senhor falou para você. Se o Senhor falou, dá o primeiro passo, você dá. A incredulidade gera um véu em você, você não consegue enxergar. Enfim, você sabe qual é o véu da sua vida muitas vezes que está te impedindo de caminhar no Senhor. E para encerrar, Ló era uma má companhia. Se não é para estar junto na caminhada, é uma má companhia, porque não vai te levar no destino que Deus tem para você. Quantas pessoas você anda que são más companhias, que não te deixam chegar no destino que Deus tem para a sua vida, afastam você desse destino. E Ló é uma má companhia. Sabe, querido, nós precisamos nos relacionar com o mundo. Nós precisamos amar as pessoas, mas agora, companheiro, amizade íntima, não é com qualquer um. Então, quantas pessoas muitas vezes têm sido Ló na sua caminhada? Amigos que têm te levado para longe da promessa, amigos que têm te levado para longe de Deus. Porque é incrível, Ló sempre vai para Sodoma. Ló sempre vai para Sodoma. Ló sempre vai te conduzir para Sodoma, sempre vai te conduzir para o pecado, sempre vai te conduzir para longe de Deus, sempre vai te conduzir para onde Deus não estabeleceu para a sua vida. Quando chega no momento e Deus fala, e Abraão entende, eu preciso me separar dessa má companhia. A vida de Abraão começou a dar um start novamente. E diz a palavra do Senhor para você, fala, nossa, mas o pastor é tão, sei lá, né, negócio de companhia, assim, é uma coisa dele, né? 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A palavra de Deus para a tua vida. Quem anda com sábio se torna cada vez mais. Quem anda com tolo se torna cada vez mais. Ah, mas é o pastor que está falando? Não. É o provérbio da sabedoria de Salomão. Sabedoria do Espírito. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 22:24 e 25. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andeis com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. É provérbios, é sabedoria de Deus para nós. Então nós começamos a andar com algumas pessoas não tão espirituais e acabamos nos tornando pessoas carnais. Com quem você tem andado? Essa pessoa tem te levado para mais próximo de Deus? Essa pessoa tem te levado a ser mais apaixonado pelo Senhor? Essa pessoa tem te levado a ter mais fome e sede de Deus? Não é Ló na tua vida. Agora você tem andado, a pessoa tem te levado para longe do Senhor, ser mais frio que você já é. Essa pessoa não é uma boa companhia, você muda de companhia. Se você quer chegar num lugar melhor na sua vida, se você quer viver o destino que Deus estabeleceu, que é glorioso para você, abandone algumas companhias. E Ló não é teu esposo, é tua esposa, tá, querido? Esse você tem que carregar a vida toda. Esse não tem jeito. Que tem pessoa, esse é Ló. Oh, revelação, de Deus aqui. Não, esse não é Ló na tua vida, pode ter certeza. Senão falou o pastor, falou que tem que me libertar do Ló. Ele fala, chegou o momento, nossa. Não, filho, esse vai carregar a vida toda. É até a morte separar agora. E não ore para ele morrer, por favor. É até a vida toda. Teu esposo não é Ló, tua família não é Ló, teus filhos não é Ló. Ló é companhias que você sabe do que eu estou falando, que te levam para longe de Deus, que te leva a ser mais mundano que não sei o quê. E mundanismo não é tecnologia que a pessoa faz telão na igreja, mundo. Mundanismo é você viver no pecado, é você andar preso às correntes do pecado na sua vida, e o Ló te leva para lá. Sodoma está lá, queridos, cheio de coisas para você viver. Sodoma é o mundo. E a pessoa nada a ver essa parada de santidade, nada a ver essa parada aí. Querida, essa parada vai te levar ao destino que Deus tem para a sua vida. Essa
Essa parada vai te levar a um lugar glorioso. Essa parada, santidade, amor, compaixão e tudo mais que você já sabe como igreja. Agora a Ló vai falar para você: nada a ver essa parada aí, vamos para Sodoma. Vamos lá, ó, o campo tá bonito. Olha só, verdejante. Você está no deserto, lá tem mais coisas. Querido, permaneça no deserto debaixo de uma palavra, que o deserto se tornará em mananciais de água. Porque você pode ir para pastos verdejantes, se Deus não tiver lá, não há alimento sólido e verdadeiro para a sua vida. Mas no deserto Deus gera comida e alimento verdadeiro, sólido para você, sua casa, sua família, e Ele te sustenta em meio ao deserto. Mas Ele não tem compromisso algum com você, se você está lá onde não é para você estar. Mas se você está no deserto, Deus fala: estou contigo, ando com você e vou te suprir, te sustentar onde você for. Glória a Deus. Agora se coloque de pé. Eu estou animado, queridos. Glória a Deus. Eu estou animado. Meu coração está pulsando pela palavra do nosso Deus. É só a voz dele que nós precisamos ouvir. É só a voz dele. E nós vamos chegar no destino que Ele estabeleceu para nós. O Senhor disse que Ele não tem qualquer plano para nós. Ele tem um plano de paz, plano de alegria, plano de prosperidade. Ele tem planos gloriosos para nós. Quem projetou a sua vida quando você foi nascer não foi um homem, não foi teu pai, não foi sua mãe. Quem sonhou com você foi Deus. E Deus, quando você foi nascer, Ele falou: tem um propósito, um destino para você. Você vai ver coisas grandiosas em mim. Eu vou te usar para coisas maravilhosas. E teu pai e tua mãe não sabiam disso, mas Deus já sabia. Você não foi uma obra do acaso. Eu nasci. Não, querido, você nasceu porque Deus sonhou com você. E Deus tem um plano lindo para você e sua família. Ele só pede uma coisa para nós: se mova com a minha palavra. Viva os processos. Não esqueça onde eu te coloquei é para abençoar pessoas. E nunca leve Ló. É teu, é tua vida, é teu plano, é teu propósito. Não é de mais ninguém, é você que precisa ver isso. É você que tem que passar por isso, não há mais ninguém. É você, não é Ló, é você, Abraão. É você que tem que viver isso. E agora eu quero que você feche seus olhos. E nós vamos orar nessa manhã. E Deus vai liberar palavras. Na verdade, no decorrer da palavra, o Espírito estava liberando palavras sobre vidas. Enquanto eu pregava, eu sei que o Espírito gerou palavras em seu coração. É Ele falando com você. E nós vamos deixar os nossos olhos agora e deixar o Espírito ministrar. O que nós não estamos nos movendo? Qual o processo que muitas vezes estou querendo pegar um atalho? E também nós vamos pensar: quem tem sido Ló na minha vida? Quem, Senhor, eu preciso abrir mão? E é incrível, queridos, que no capítulo 13 de Gênesis, Deus não falou com Ló, Deus não falou com Abraão. Enquanto ele não abriu mão de Ló, Deus não falou com Abraão. Ele falou no capítulo 14, diz assim: depois que Abraão deixou Ló, Deus falou com ele. Versículo 1 do 14. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, nesta manhã, abra a mão de Ló, abra a mão do véu e se conecte ao Senhor. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. É só a voz dele. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão Uma palavra. direção. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Vamos obedecer a palavra. Vamos nos mover pela palavra. Seja onde for, nós iremos. Seja na Coreia do Norte, seja na China, seja na Rússia, seja Israel.
vocês, meus queridos, tenham total liberdade. Se Deus te liberar uma palavra sobre a vida de algum irmão aqui, libera a palavra. Não leve para casa a palavra alguma, porque Deus quer falar com os irmãos. Deus vai te usar para você confortar o coração. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, vamos ao Pai, vamos ao Pai. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, vamos ao Pai, vamos ao Pai. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, nós vamos ao Pai. Só na sua voz, declara isso. Fala, glória. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, nós vamos ao Pai. Nós vamos ao Pai. Em nome do Pai, através do Filho, pelo Espírito, nós vamos ao Pai, nós vamos ao Pai. Falai-vos perante mim, ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemos junto a juízo. Quem ressuscitou do Oriente o justo, e chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face, e os fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó, como a praga arrebatada pelo vento, o seu arco. Ele persegue e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, vai nos oramos, para que se venham e se cumpram os dias, onde o Senhor se levanta, e levanta um exército de homens e mulheres, que o adoram dia e noite, que oram com espírito de graça e súplica, dia e noite, até que você venha e cumpra a sua palavra, e domine sobre as nações, e domine sobre os povos. E nós falamos e profetizamos essa manhã: esforça-te, esforça-te, Senhor, nós nos fazemos um contigo em oração, até que você venha e reine sobre Sião. Nós precisamos de voluntários para o Ministério de Serviço. Aqueles que quiserem fazer parte do Ministério de Serviço, ficar na recepção, é uma vez por mês, olha lá. Então, 40 dias, 45 dias para você ficar na recepção. Então, se você deseja fazer parte desse ministério, servir ao Senhor e à igreja através desse ministério, precisa de pessoas, então procure o Marcos ou a Isabela, que eles são os líderes do Ministério de Serviço. Amém? Todo mundo já viu que o Assis voltou, amém? Vivo! Vivo! Todo mundo viu que o Assis voltou e vivo. Então, o Assis, para quem não sabe, foi para a China, Coreia do Norte, Rússia, enfim, passou por toda a Ásia quase. E ele tem muitas coisas para nos falar, e nós vamos marcar um domingo para ele estar falando sobre a viagem, mostrando algumas fotos e compartilhando um pouco do povo lá coreano e tudo que ele sentiu durante a viagem, amém?
Mais um aviso, quarta-feira, dia 6 de setembro, agora essa quarta-feira vai ter consultoria de imagem para mulheres. Então você que não se inscreveu ainda, se inscreva. É para as mulheres, amém? Só para mulheres. Vai ter uma profissional na área, estudou muito para isso, então há uma oportunidade. Muitas pessoas precisam pagar para fazer essa consultoria. Então nós estamos oferecendo para a comunidade, oferecendo como igreja para os irmãos, para fazer gratuitamente. Então é uma oportunidade você fazer de forma gratuita essa palestra, porque muitas pessoas pagam uma grana para aprender sobre consultoria de imagem. Então ela está fazendo gratuita também, está oferecendo isso como uma oferta para os irmãos. Então vamos aproveitar, as mulheres aproveitem isso e se inscrevam, amém?